Olá, você! Estamos aqui para iniciar mais um episódio do nosso programa De Coração para Coração. E hoje nós vamos estar aqui falando sobre cuidando do coração. E com a minha amiga Márcia Romero e com o meu amigo também, Rodrigo Sintra, uma pessoa especial que aceitou o convite de estar aqui conosco nessa manhã. Então, nós vamos desenvolver esse tema. Fica aqui conosco, convida os teus amigos, compartilha esse vídeo e deixa o teu like aqui, que você vai nos ajudar a dizer para o YouTube que esse conteúdo é relevante, porque muitas pessoas precisam ouvir o que nós temos trago aqui. E esse programa foi Deus que colocou no meu coração, para inspirar você que está aí nos ouvindo, para trazer esperança e fé para a sua vida. Em meio a esses momentos que estamos vivendo, momentos de desafios, de dificuldades, de guerras, né, de pandemia, enfim, em cada momento temos vivido desafios. Então, aqui você encontra uma palavra para o teu coração, um testemunho que vai inspirar a sua vida a seguir mais um dia, crendo que tem um Deus que está cuidando de você. Amém, meus queridos? Amém, é verdade. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, e você? Bom demais! Maravilha! A Márcia, minha amiga querida, que está aqui comigo desde o início, fundadora da People Who Make a Difference, uma organização que tem ajudado muitas pessoas nessa área da saúde. Ela ajuda pessoas que não têm seguro, médicos, ajuda as pessoas ouvindo, né? O escritório dela está aberto para vocês que buscam ajuda. E depois ela vai falar de um programa que ela está aqui também desenvolvendo para as jovens mulheres aí. Depois você explica um pouquinho como é isso, Márcia, para ajudar essas mulheres, tá bom? Tá bom, explica sim. E Rodrigo Sintra, olha só, eu até peguei aqui um resumo da bio dele, mas depois eu vou deixar toda a bio dele na descrição desse vídeo, como da Márcia também, porque é importante vocês saberem quem que está falando com vocês, né? E vocês podem seguir os dois também no Instagram, vai estar aqui as informações deles também para vocês. Então, ele é graduado em licenciatura plena, educação física e desportos. Pós-graduação em administração e marketing esportivo, ex-hábito de futebol, gente, é uma presença aqui ilustre. Profissional pela CBF por 17 anos, professor universitário, gestor de portfólio de projetos da Copa das Confederações da FIFA em 2013 e da Copa do Mundo FIFA em 2014. Ex-comentarista de arbitragem na TV Globo, empresário no ramo de automotivo, na Flórida, e correspondente internacional de imprensa desde 2017. Então, é uma pessoa importante que está doando o tempo dele aqui para nós, e ele vai compartilhar também algumas experiências que ele teve aqui com o coração dele, com a Márcia também. Então, eu vou deixar os nossos queridos aqui também falar, vou deixar não, né? Vou passar também aqui a palavra para eles, porque eles têm muito para agregar. Antes deles falarem, eu quero só te deixar uma informação aqui. Você sabia que os cientistas comemoram o dia 29 de setembro como o Dia do Coração? Para você ter uma ideia da importância desse órgão para a nossa saúde. O coração é o primeiro órgão a ser formado. Com as 16 semanas, a mulher já sente ali a batidinha do coração do filho. E com 21 dias de gravidez, já se pode ouvir claramente essa batida. E eu tenho uma experiência que eu sou voluntária em uma instituição que trabalha com as grávidas, e muitas dessas grávidas querem abortar esses bebês. E quando a gente faz uma ultrassom com elas ali, elas podem ouvir aquele coraçãozinho e muda completamente. 99% dessas mulheres mudam a decisão de não abortar. Isso é incrível, né? O poder da batidinha do coração. Então, nós vamos trazer aqui também dicas para você de como guardar o seu coração, de como cuidar desse coração. E eu quero aqui passar a palavra primeiro para o Rodrigo, para ele começar a trazer para nós aqui instruções como esportista, né? Como especialista nessa área também de saúde. Ele tem um programa também, né, Rodrigo? Você pode falar sobre o teu programa aí, que ajuda as pessoas a cuidarem do coração também na parte física. Então, com você, Rodrigo, fala com a gente. Olá, pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui, Josi, prazer, Márcia. Todos que estão nos assistindo, prestem bastante atenção, porque eu já sou seguidor e fã da Josi há muito tempo, né, Josi? Além de amigos, né, eu tenho a gratidão de ter essa amizade.
A Josi traz conteúdos muito, muito relevantes. Então, eu fico muito feliz de estar aqui hoje, né, de ter essa oportunidade de participar desse momento aí maravilhoso, né? Bom, falar um pouco de coração é falar da minha vida, porque eu sou uma pessoa que vive muito intensa e sempre fui assim, e sempre vivi com o meu coração à frente. E quando a gente fala de coração, eu não falo de ter ações e atitudes emocionais, não. Eu não falo de fazer as coisas impensadas também, não. Mas eu falo de ter Deus dentro da gente, né? Porque o nosso coração ele é a conexão direta, né, com Deus. Porque quando nós nos permitimos, nós temos Deus dentro da gente e, com isso, nós nos tornamos pessoas entusiasmadas. Né? E o entusiasmo vem de Deus dentro de você. Então, eu sempre procurei ter isso na minha vida e, graças a Ele, muitas coisas aconteceram, algumas naqueles momentos em que eu acreditava que não deveria estar passando e deveria sim. Né? Então, muitas coisas aconteceram e aí você pensa, né? E eu pensava, poxa, por que eu, que faço tudo correto, procuro seguir todos os mandamentos, procuro, porque somos pecadores, né? Procuro fazer tudo certo. O que acontece? Por que eu estou passando por isso? E a gente entende que, mesmo assim, as turbulências vêm, mas a grande diferença é como nós lidamos com elas e as costas largas que nós temos para superá-las. Né? É verdade. Então, assim, dando uma passada breve, né, nessa minha caminhada, eu tenho hoje 45 anos, sou casado, minha esposa Thaís tem 44 anos, mas parece uns 30 anos. Eu tenho 2 filhos, o Pietro, de 16, e a Larissa, de 9 anos. Tá? Graças a Deus tenho ainda os meus pais vivos, pai com 80, mãe com 70. Uau. E 2 irmãos. Tá? 2 irmãos. Então, assim, é uma família que eu pedi a Deus, sinceramente, os meus filhos são as coisas mais maravilhosas que eu pedi a Deus e a minha esposa é a esposa que eu sempre pedi também. Então, eu sou uma pessoa extremamente realizada, mas eu não posso falar, sou 100% realizado, senão eu já tinha morrido, né? Então, verdade. Nós estamos em processo, eu tinha puxado você. É um projeto de sucesso, graças a Deus, tá? E eu vou contar para vocês aqui rapidamente uma passagem que eu tive em 2020. Eu conheci a Josi em 2018, 19, quando eu era diretor executivo de um grupo internacional aqui em Orlando, aqui na Flórida. E eu já tinha sido comentarista, já tinha sido árbitro, já tinha tido toda a minha carreira no Brasil. Eu não tinha vindo para cá para ser empresário, para ser investidor, nem gestor, nem diretor de nada. Eu vim para cumprir uma promessa de, aos 40 anos, me aposentar e conseguir cumprir a promessa de vir aos 40. Porém, não consegui me aposentar porque é muita energia, é muito jovem ainda. Graças a Deus, eu tenho uma juventude dentro de mim que ninguém me tira. Só Deus, o dia que Ele recolher, aí está certo. Né? E assim, em 2020, em 27 de junho de 2020, eu estava no auge daquele trabalho como diretor de expansão internacional de um grupo internacional, de um grupo bilionário brasileiro. E eu estava trabalhando 7 dias por semana, isso serve de lição para muita gente. Eu que tinha sido personal trainer por 20 anos, árbitro de futebol por 17, uma vida extremamente ativa, 100% atleta, 100% saudável. Naquele momento, em 27 de junho, após 2 anos trabalhando sob muito estresse, 7 dias por semana, 14, 15, 16, 18 horas no dia, virar madrugadas escrevendo livros e por aí vai. No dia 27 de junho, olhem o que aconteceu. Eu estava fazendo uns exames para fazer um seguro de vida e o meu seguro de vida foi negado porque eu estava com triglicérides muito alto, estava com o meu colesterol muito alto. Falei, gente, que loucura é essa? São só 2 anos sem fazer atividade física direito, sistematizada, dia a dia, porque eu estou nesse trabalho, só 2 anos, e eu estou todo desregulado, não é possível. E ali eu comecei a falar comigo, falei, poxa, tá errado, eu vou para a clínica para fazer uns exames.
No que eu cheguei na clínica, no mesmo dia, porque eu fiquei impressionado, e com o triglicéride 13 vezes mais alto do que o normal, eu falei, era para ter morrido já. Cheguei lá, falei com eles me fizeram os exames de urgência, fiz os exames, a minha médica falou, olha, não temos o que fazer, tem que baixar isso tudo, a princípio você está vivo, né? Vamos lá. Quando eu estava saindo da clínica, eu tive uma conversa com Deus. Eu virei, olhei para o céu e falei, meu Deus, eu tenho minha família aqui nos Estados Unidos, eu não posso desamparar, principalmente a minha esposa aqui, né? Uma terra em que nós somos imigrantes, né? Então, eu te peço que, se eu tiver que ter alguma coisa, que o Senhor me diga agora. Eu pedi. Em 1 minuto, eu estava tendo calafrios, dor no peito, voltei para dentro da clínica e eu havia tido, naquele momento, um infarto no miocárdio. Uau! Josi não sabe disso, ninguém sabe disso. Isso daqui é, como diria no jornalismo, furo de reportagem. Tá? Segredinho do coração para você. Segredinho do coração para vocês. E ali a médica fez 2 eletrocardiogramas em mim e ela falou, Rodrigo, você teve 2 prováveis infartos no miocárdio. Na sua idade, você já teria empacotado. Essa foi a expressão. Uau. Então, você não pode agora ir para casa nem dirigir. Nós temos que te levar para o hospital de ambulância ou sua esposa vir te buscar. Eu falei, não, preciso da minha esposa. Claro. Aí chamei, falei, amor, vem aqui na clínica, porque eu preciso ir no hospital para fazer uns examezinhos, rapidinho, mas a gente precisa pegar o pessoal no turno, tá? Então, bem rápido. Ela não entendeu o que era, foi, me levou para o hospital, e aí eu vi aquela cena de cinema, de filme, onde você é colocado numa maca, as pessoas todas assustadas, colocando o desfibrilador em você, aquela coisa toda, colocando remédio debaixo da língua, e papapá, dor no peito 0 a 10, e não sei o quê. Gente, eu passei isso sendo atleta, a vida inteira com bradicardia. Eu tenho bradicardia, coração mais lento do que normal. E ali eu tive esse infarto no miocárdio. E foi uma coisa assim tão assustadora para mim, porque eu nunca me imaginei vivendo aquilo tudo. E dali a pouco começou a acalmar, comecei a ficar bem. Foram 3 dias no hospital. Graças a Deus, sem sequela, eu tive uma estenose arterial. A artéria fica rígida por estresse. Olha aí o estresse. A artéria fica rígida, gente. Ela fica, parece que ela fica revestida, como se fosse cálcio, né? Então, eu quase morri por causa de estresse. E ali, naquele momento, eu pedi a Deus que ele me preservasse minha saúde por causa da minha família. Eu falei, era só para me avisar, não era para deixar eu ir. Acontecer. E ali eu fiquei 3 dias, gente, dentro do hospital, em plena pandemia do Covid. A pandemia começou, o lockdown aqui, 15 de março de 2020. Isso era 27 de junho de 2020, no meio da pandemia, onde ninguém sabia o que fazer, o que tomar, o que não tomar, quais as precauções. Os hospitais estavam um pandemônio. E 3 dias ali, no 3º dia eu fiz teste de esforço, saí do hospital feliz da vida, porque não tive nenhuma sequela. Porém, 1 dia depois, febre. Pum. Peguei Covid no hospital. Oh, meu Deus. E aquele Covid, 5 dias, tentando ir para o hospital e ser internado, me mandavam para casa, porque eu era muito jovem, muito forte, e eu ia me curar em casa. No 6º dia, eu liguei na 911 para que me levassem para o hospital. Eu já estava isolado na minha casa, minha esposa e meus filhos não pegaram. E ali eu percebi que era só Deus mesmo, porque os homens batiam cabeça, não sabiam o que fazer, e eu aproveitei aquele momento para me apegar mais a Ele, porque eu tenho uma expressão, né? Eu nunca vi um ateu na UTI. Isso é fato. É verdade. É fato. Tá? Então, foi muito bom, porque essa passagem foi maravilhosa na minha vida. Eu quase morri, mas eu agradeço a Deus porque Ele estava presente ali durante os 11 dias em que eu fiquei internado. Fui para o hospital e saí porque não me deixaram no hospital, porque achavam que eu não precisava ficar. Voltei com malicuia e falei, só saio daqui curado. E por isso eu me salvei, graças a Deus. Amém. E ali naquele processo de 11 dias, eu tive um encontro com Deus. E esse encontro, o meu coração muito bom.
apesar do meu corpo estar no pior momento da vida, o meu coração e a minha cabeça estavam muito bons e eu tinha certeza absoluta de que eu ia sair dali. Isso chama-se fé. Amém. A minha fé ali, ela estava de modo inabalado. E Deus é um Deus de milagres. Quando Amém. serve, a coisa cabe no entender dos homens, no entendimento dos homens, na ciência, ok. Agora ali estava fora, porque os médicos não tinham remédio para dar, não sabiam que remédio dar, estavam batendo cabeças e eu piorando. E aí eu fiquei a 3 horas da intubação. Uau. No 8º dia internado, eu passei o aniversário da minha filha, que é 4 de julho, internado, e 10 de julho, aniversário da minha esposa, eu também estava internado ainda. Provação. No dia 10 de julho, às 7 da noite, a minha esposa recebeu a ligação do hospital, a médica dizendo que em 3 horas eu seria entubado. Uau. E naquele momento entrou uma enfermeira no meu quarto e olhou para mim, assim, estereótipo americana, branquinha, alta, meio assim, um pouco fora de forma, meio cheinha, sabe? E aquele estereótipo americano de que não estava nem aí para mim, que eu era apenas mais um ali. Ela olhou nos meus olhos, apertou minhas mãos, falou, aperta minhas mãos. Eu apertei. Aí ela falou, fica tranquilo, você é forte, você vai sair daqui. Isso todos me disseram, em todas as vezes que eu tentei ser internado. E eu acreditei naquilo. E ali eu virei para ela e falei, eu sei, o meu Deus é maior. E a fé inabalável ali, ela fez com que ela entendesse, e ela teve um momento ali, eu não sei o quê, ela falou, então vamos orar juntos. Uau. A enfermeira ajoelhou do lado da minha cama. Isso era umas 7 horas da noite. Eu senti a presença de todas as orações do lado de fora, da comunidade brasileira, que Amém. todos ficaram muito comovidos com aquilo. Eu me recordo muito bem. Só que eu não tinha noção. Eu me recordo hoje do que eu vi depois. Eu não tinha essa noção. E depois eu dormi, antes mesmo dela sair. Deus me deu um estalo, apagou. Eu dormi. Acordei 5h30 da manhã pedindo para tirar aquilo da minha cara, porque eu estava com ar demais entrando. Uau. E a partir dali, em 5 dias, recuperação total estava na minha casa, e nenhuma campanha que eu fiz de dentro do hospital para o plasma, que é rico em plaquetas, e um plasma de quem já foi acometido pelo vírus e tal, ele ajuda quem estava numa situação grave. E eu fiz uma campanha, um vídeo, porque estava faltando plasma. Na mesma semana, tinha mais de 500 pessoas para doar plasma. Amém. E quando o plasma estava chegando para mim, eu falei, não preciso mais, pode passar para o próximo que eu já estou melhorando. Oh, Então, eu, graças a Deus, exclusivamente por ele, nas mãos dos médicos, nas mãos das orações das pessoas que estavam aqui fora, e de tudo, e da fé, com toda certeza, aquela fé inabalável, graças a ele, eu estou aqui hoje. Então, eu sou prova do milagre de Deus, e que a gente nunca, nunca, nunca deve desistir de nada. Pode ser um câncer, pode ser o Covid, pode ser um infarto, pode ser uma doença, um mal congênito, pode ser o que for. Gente, não tem explicação. Quando você está em comunhão com Deus, não é quando você quer ou quando Ele quer, é quando você está em comunhão com Ele. Amém. Ele não te abandona. Nunca. Entendeu? Amém. Então, eu me vi ali no Vale das Sombras, mas eu sentia a presença dEle. Amém. Então, eu saí, eu sou de berço católico, eu sou nascido, batizado, crismado, casado, eu sou católico de formação, estudei escola de padre, escola de freira a vida inteira, até o 2º grau, colégio de aplicação da Universidade Católica de Petrópolis, no Rio de Janeiro. E cheguei aqui em Orlando. Depois dessa passagem, eu tinha muitos amigos pastores, tenho muitos amigos pastores, e eu brincava e falava, Deus, você está me mandando mais pastor que gente para perto de mim? Que é isso? Eu brinco com eles assim. Eu brinco com eles assim. E aí, concluindo aqui, finalizando essa primeira participação, desculpa ter alongado, mas eu saí do hospital com uma lista de coisas a fazer e coisas a eliminar da minha vida. Eu precisei tomar esse choque, que foi longo,
para eu mudar algumas prioridades. Eu saí daquele grupo que eu estava, daquela companhia, eu voltei ao meu projeto, meu propósito na América, voltei a cuidar da minha vida, da minha família, da minha saúde, Amém. voltei a tocar projetos pessoais com tranquilidade, sem tanto estresse, coisas que agradam o meu coração, que agradam a Deus e que fazem com que a minha vida seja uma vida saudável, uma vida prazerosa nos Estados Unidos e viver como ele prometeu, né? Em abundância. É né? verdade. Uhum. E ali, em agosto, né, do ano de 2020, eu me batizei na igreja evangélica, na Hillsong Church, né? E aqui eu já agradeço até o pastor Rony e a pastora Mayra, que são anjos na minha vida, né? São pessoas que hoje são meus amigos, muito mais, são pastores, mas também são amigos, são irmãos, são pessoas de convivência da nossa casa. Posso dizer para vocês que nós somos aí uma das primeiras famílias dessa igreja, né? E hoje a minha família vive a igreja, a minha família vive a Bíblia, a gente lê e a gente procura viver o manual da vida, né? Amém. E não significa que sejamos perfeitos, não, pelo contrário, né? E não significa também que não tenhamos problemas, o contrário, todos temos, né? O que vai importar é o que eu disse no início, é quão costa larga você tem, quanto você tem em Deus para te proteger das opressões e dos problemas que você vai passar, que vai passar. E aí eu finalizo esse momento, né, dizendo para você o seguinte: você que está aqui assistindo a gente, não importa, né, o que você está passando, não importa se é problema financeiro, não importa se é um problema de saúde, não importa se é um problema amoroso, o que eu posso te garantir, eu sou prova disso, é que se você estiver em comunhão com Deus, se você estiver alinhado, se você não tem religião, não tem problema, se você estiver alinhado com os bons costumes, com as boas práticas, com a ética, e se preocupando em fazer o bem, fazer mais do que receber, você tem a certeza que você vai receber uma avalanche de bênção. Então, assim, e eu estou usando palavras aqui que talvez eu nunca tenha usado, tá, Josi? Engraçado isso. Mas é porque Deus me trouxe aqui para falar. Né? Então, eu quero que vocês, né, que você que está escutando, que você se toque nisso mesmo, porque coisas ruins vão acontecer, mas você vai superar com muito mais facilidade. As doenças vão vir? Vão, mas a enfermidade não te pertence e ela vai sair de você. As dificuldades de família, de relacionamento também vão acontecer, porque nós estamos aqui ainda, senão não estaríamos. E você vai superar com sabedoria. Então, essa é a minha vida, é o que eu busco viver. E digo para vocês o seguinte: sou intenso, sou energético, sou correria. Nós estamos vendo isso, essa intensidade. E assim, mesmo assim, não sou um cavalo selvagem indomado. Eu tenho um Deus, né, que me controla, que me dá sabedoria, que me dá o direcionamento, o discernimento. E se você, independente de religião, você tiver isso na sua vida, a questão de procurar fazer o correto, de ter o bom senso, de evitar somente o senso comum, porque o senso comum, muitas vezes, ele vai para o lado errado. Né? Mas ter o bom senso, ter princípios. Por quê? Porque os princípios eles são inegociáveis. Verdade, isso é verdade. E a partir do momento que a gente age assim, aí aquela avalanche que eu acabei de dizer, ela vem. Você não acredita, é coisa muito maior do que você possa imaginar. É verdade, que maravilha. Gente, é bom demais ouvir, né? E eu tenho certeza que você estava sendo inspirado, porque eu conheci um pouco dessa história, né? Essa energia, essa alegria que o Rodrigo tem. E eu gosto demais dele por isso, ele contagia realmente a gente, e eu tenho certeza que você foi contagiado. Então, não perturbe o vosso coração, né? Creia em Deus, creia também no Senhor Jesus, porque ele entra e faz essa transformação toda, embora ele já tinha experiência, ele já conhecia o Deus, mas como o Jó disse, né? Ele conhecia o Deus só de ouvir falar. Rodrigo também teve esse encontro com ele. E cada um de nós, quando temos esse encontro, realmente o Senhor faz essa transformação, né? Agora eu quero ouvir um pouquinho da Márcia também, porque eu tenho certeza que você vai continuar sendo inspirado. Não sei se você conhece a Márcia, ela
também é muito conhecida aqui na região, mas escute um pouquinho o que ela vai falar do coração. Com você, Márcia. Ai, obrigada, queridos. Rodrigo, que realmente que história impactante, porque eu também passei por uma experiência um pouco parecida, e esse encontro com o Criador, esse encontro com aquele que nós somos a imagem e semelhança, o encontro desse é impossível a gente não se transformar, é impossível, mas não é se transformar e virar evangélico e ir para uma igreja, não é isso, é transformação interior que reflete, né, no exterior. Enquanto você falava, eu me lembrei de Jeremias 17:10, que fala assim: eu sou o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo os frutos das suas ações. Olha como faz sentido, porque tudo que você falou para Deus, ele deixou acontecer, você mudou o caminho da sua vida, hoje você voltou para os seus projetos pessoais, e está colhendo os frutos. Então, é tão real, se vocês depois quiserem, Jeremias 17:10, fala exatamente o que aconteceu com o Rodrigo, e por isso que a gente chama a Bíblia de manual de vida, manual da vida, porque tudo que eu tenho questionamento, gente, eu não estou querendo parecer que sou, meu Deus, olha a crentinha, não, é verdade. Senhor, o que eu faço? Senhor, e agora? Que caminho? Aí eu vou lá na Bíblia, eu coloco uma palavra e me vem todas as direções. A mesma coisa quando você compra um produto e você vai olhar o manual para montar. Verdade. Mas eu fiquei muito impactada e fiquei muito cheia, né, do Senhor com esse seu testemunho, porque realmente eu não posso imaginar você em pleno junho de 2020 dentro de um hospital com 3 meses de pandemia e os médicos não sabiam nem o que estava acontecendo. É Deus na sua vida. E ele então, fazendo live ainda, pedindo ajuda das pessoas. Eu ajudei a compartilhar essas fotos. Não fui eu. A vida dele para fazer aquilo, né? Olha, não fui eu que fiz live. Foi Deus que falou através da minha boca. Eu acredito. Desculpa cortar vocês. Não, mas imagina. Eu vi uma foto minha circulando na internet de que eu estava hospitalizado e precisava de plasma. A minha foto parecia que eu tinha morrido e só faltava me enterrar. Eu tenho essa foto ainda hoje aqui no meu WhatsApp. Faltava só me enterrar. E aí eu fui obrigado. Eu falei, meu Deus, me dê força e fôlego, porque eu não tinha, para eu fazer um vídeo para encorajar as pessoas para doarem plasma e dizer também, em paralelo, que eu estou vivo, que eu estou bem. Foi 1 minuto de vídeo sem gaguejar que eu falo hoje. Uau, Deus! Foi Deus é maravilhoso. Está no seu Instagram, né? Está no seu Instagram. Está no meu Instagram. Então, eu vou colocar a descrição, né, do Vejam para vocês irem lá. Vejam, porque parece que tem script e que foi programado. Foi só Deus ali. Só. É ele que faz essas coisas. Eu fico muito feliz. Mais feliz ainda que você encontrou o pastor Ronei e a Mayra. Eu conheço eles, a gente estudou junto, eles são uma gracinha de pessoas. Tem a filha deles também, que é uma graça, esqueci o nome dela agora. A Prisla, o Roninho, o Roginho. Nós estudamos juntos. Então, quer dizer, é muito bom que você está sendo encaminhado e evangelizado por eles. Isso é muito lindo, sabe? Então, amém. Eu amo ver essas coisas que Deus faz, e para você que está assistindo, lembre-se, como o Rodrigo falou, não tem final de linha com Deus, não tem. Ele cria parede, ele cria porta onde não tem parede, ele coloca continuação de linha. Gente, é incrível. E é como o Rodrigo falou, você precisa ter uma comunhão com ele, ter um relacionamento com ele. Eu posso dizer isso também de cadeira, porque eu também tive uma experiência com Deus muito linda, e tudo por causa do coração. Eu não cuidei do meu coração, e emocionalmente falando, e o que aconteceu? Eu deixei que a veneno, né, da vida, do dia a dia, das minhas feridas abertas do passado, das minhas emoções machucadas, elas
vieram todas para o meu coração, envenenaram o meu coração, e eu tive atitudes assim que não eram boas. Eu já conhecia Jesus, eu já conhecia Deus muito, 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 me relacionava com ele, ia para a igreja, na igreja com a Bíblia embaixo do braço, ouvia a palavra. Quando eu saía da igreja, a carne, né, como a gente fala, eu deixava que todas as minhas emoções falassem mais alto, até que a situação que eu estava vivendo dentro da minha casa me adoeceu. Eu comecei com uma dor de cabeça e na minha nuca, essa dor de cabeça durou 3 meses, eu fui ao médico, ele falou que a pressão estava alta, mas que ele não ia me receitar e nem ia pedir um exame para a minha cabeça, mas que eu continuasse, que eram todos os problemas que eu estava passando, emocionais, que estavam causando aquilo. Só que eu fiquei assim, bem, 3 meses se passaram, eu fui em outro médico, ele me mandou para fazer um CAT scan, né, que é uma tomografia da minha cabeça, e quando eu cheguei no local, no dia 31 de dezembro de 2007, eu estava fazendo os exames na minha cabeça e eles pararam de fazer o exame, me sentaram e falaram: estamos te mandando agora para a emergência do hospital, porque nós encontramos 2 hematomas no seu cérebro. A dor de cabeça era na nuca e os hematomas estavam do lado direito do meu cérebro. Uma longa história curta, eu fui para o hospital, fizeram a primeira cirurgia no dia 1º de janeiro, não deu certo, meu cérebro inchou. No dia 2 de janeiro, abriram a minha cabeça, literalmente, com serrote, para poder o sangue, tirarem o sangue, drenarem o sangue que estava ali, era um sangue pisado. Eu não tive nenhum derrame, eu não tive não era câncer, eu tinha o meu cérebro machucado, como se eu tivesse entrado num acidente de carro ou se eu tivesse caído. Então, aquilo surgiu, não foi do nada, mas eu acredito que foram... Eu vou chegar lá, deixa eu passar na frente. Então, eu fiz essa cirurgia, começou a ser drenado aquele sangue, só que eu entrei em coma. Os médicos não esperavam que eu entrasse em coma. Eu entrei em coma por 5 dias e o cérebro estava morrendo, tanto que o meu pulmão do lado direito e meus rins começaram a parar de funcionar. No 5º dia de coma, 7 de janeiro de 2008, chamaram meu marido e disseram: olha, nós não sabemos porque ela não acorda, mas se ela não acordar até às 6 da tarde de hoje, nós vamos para uma 3ª cirurgia. E naquela tarde, eu acordei, os olhos abertos, mas eu não reconhecia ninguém, não falava e não andava. Por vários dias eu fui alimentada e eu tive que aprender a andar. O meu cérebro só voltou a funcionar depois do dia 16 de janeiro, quando eu comecei a ser treinada a andar de novo, e eu chorava porque a enfermeira me segurava pela cintura e eu não conseguia mover minhas pernas, como se eu estivesse carregando minhas pernas. E eu dizia: eu nunca mais vou ser a mesma, eu nunca mais vou andar. E aí eu comecei a melhorar, e encontrei o meu médico um dia no corredor, que me operou, e ele parou e falou: eu não acredito que você já está assim, andando e falando, porque por 3 vezes eu quase te perdi. Então, eu tive paradas cardíacas, várias coisas aconteceram. Eu fiquei no hospital até o dia 25 de janeiro de 2008, e eu fiz vários exames. Se você ler o meu relatório dessa grossura, eles desconfiaram que eu tinha câncer no rim, eles disseram que eu tive trombose. Realmente, o inimigo da minha alma não queria que eu ficasse aqui, mas eu tenho um Deus maior, que ele falou: não, ainda não é hora, tem muita coisa ainda para eu fazer nela e fazer através da vida dela. Eu tive um encontro no hospital, eu estou resumindo bastante, mas eu estou escrevendo um livro, em breve esse livro vai ser, vou publicar, dessa história toda, mas eu tive um encontro também, Rodrigo, com o Senhor, porque é esse encontro que transforma. E aí, no dia a dia, seu e meu, a gente não para ter encontro. A gente não para, nem às vezes a gente não quer nem parar para ter encontro com o cônjuge. Eu te vejo à noite, deixa para a gente conversar à noite, na hora da janta. Mas com Deus é especial, a gente tem que parar, largar tudo. E qual é a única maneira que ele aproveita, porque não foi ele que te levou para o hospital, nem a mim, nem a você que está assistindo, porque Deus não faz essas coisas. Ele aproveita que nós
trabalhamos demais, que a gente se aborreceu demais, que a gente deixou o coração ficar envenenado. Aí ele sabe qual vai ser o final daquilo, ou numa cama de hospital, ou em casa, mesmo na cama. Aí ele aproveita e tem um encontro com a gente. E ele veio, e eu vi Jesus lindamente na minha frente, e ele falou: Márcia, sua válvula do amor está enferrujada e entupida, e não está me agradando. Quando eu olhei para o lado esquerdo, veio um coração, tudo isso espiritualmente falando, tá, gente? Veio um coração, eu vi um coração humano voando na minha direção. Deus mudou o meu coração, que era um coração machucado, um coração ferido, um coração magoado. Ele me deu um coração espiritualmente falando novo, com o amor genuíno dele. Ele fez tudo novo. O lado direito da nossa mente, a doutora Josi está aqui como psicóloga, rege as nossas emoções. E as minhas emoções, elas sempre foram muito, muito turbulentas, muito cheias de problemas. E o lado direito estava cheio de sangue, o quê? Pisado. Então, parafraseando, Deus me limpou todo aquele sangue pisado da minha mente, das minhas emoções. Ele me deu um coração novo, que veio para mim, para que eu pudesse continuar fazendo, não só transformar a minha vida, mudar os meus hábitos, mudar a minha maneira de ser, mas também para ser usada para você, para te dizer que... Desculpa. Imagina. Tá desculpada. Tá desculpada, quando o Senhor viu, toca, quando o Senhor fala, é assim mesmo, a gente se emociona. Isso aqui é ao vivo para você, não vai ser editado. Bom eu só demais. quero dizer para você que tem jeito, como o Rodrigo já falou, tem jeito. Se você seguir o manual da vida, se você amar a Ele acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, dá certo. Só que você tem que trabalhar em você primeiro. Porque se você não se ama, você não vai conseguir amar o outro. Então, ele precisou trabalhar em mim para poder hoje eu fazer o trabalho que eu faço há 10 anos, que é ajudar as pessoas que eu nem conheço, ajudá-las a encontrar o caminho para ir ao médico, ajudá-las a saber que elas têm valor para o Senhor, que elas podem mudar de hábito, que elas podem fazer coisas diferentes na vida delas e que a saúde espiritual, mental, emocional e física, elas vão acompanhá-la. Então, foi isso que a minha vida mudou, o meu coração mudou. Eu era uma pessoa muito magoada, então, quem está ferido, fere, mas quem ama, quem está amando a si próprio, quem tem um coração bem, vai conseguir amar o próximo. Então, era isso que eu queria deixar para você. O meu coração realmente foi transformado pelo Senhor. Ele realmente viu que não foi culpa minha, mas porque eu estava passando por aquilo tudo, eu não sabia como agir, eu não sabia como fazer as coisas certas. É que nem quando você está com uma dor de cabeça muito forte, você não consegue pentear seu cabelo. Então, você precisa curar a sua dor de cabeça para você poder lavar o seu cabelo, pentear o seu cabelo, arrumar o seu cabelo, ou mesmo ir no cabeleireiro, no barbeiro para cortar. Então, meu coração estava machucado e eu não sabia como agir para fazer o bem. Então, tem jeito, o Senhor está aqui, Ele curou o Rodrigo, Ele curou a mim, curou a todos nós, a doutora Josi. Ele está aí porque Ele é poderoso, Ele é amoroso, Ele é misericordioso e a glória dele é suficiente para nós, porque ele diz que a graça dele nos basta. Então, é a graça de Deus que nos sustém, tá bom? Desculpem, mas toda vez que eu falo do que Deus fez na minha vida, eu não consigo conter a alegria do meu coração, a felicidade de que ele me deu uma segunda chance, né? Então, você pode ter segundas, terceiras, quartas chances, ele sempre vai a nos ajudar a ser uma pessoa melhor. Que Deus te abençoe. Tremendo, né, gente? Eu já ouvi várias vezes o testemunho dela, mas cada vez que eu escuto eu me emociono, porque não tem como, né? A gente relembrar aquilo que Deus fez na vida da Márcia, pelo propósito da Márcia, na vida do Rodrigo, pelo propósito que ele tem na vida do Rodrigo, na missão, né? A gente ganha uma missão, a missão nos encontra na vida, não é verdade, gente? E nós estamos aqui fazendo isso por você. Esse vídeo está sendo gravado às 7 horas da manhã por você,
Nós vivemos desafios. Ontem passamos aqui desafios, Rodrigo, Márcia e eu tivemos desafios ontem para nos impedir de estar aqui gravando esse vídeo para você. Mas olha, Deus tem um propósito tão especial na tua vida, então cuida do teu coração. Eu quero deixar mais uma dica aqui, apesar de deles já terem falado muito aqui, ó, como que você cuida do seu coração? Guarda esse momento e tenha um encontro com Deus. Cuide fazendo exercício físico, né? Cuide diminuindo o estresse, cuide das suas emoções, como a Márcia também mencionou aqui. Olha onde ela foi parar, porque ela não estava cuidando das emoções dela, pelas dores, pelas histórias de vida que ela teve, ela guardou muita coisa dentro dela, e eu também tenho muitas experiências assim, e eu trabalho com pessoas já há mais de 21 anos, e sei o quanto a gente guarda, mesmo sabendo que a gente não pode guardar, não é verdade? Então, esse Deus é um Deus que opera no sobrenatural, corrigindo aquilo que a gente está fazendo de errado, gente, guardando esses momentos especiais, que quando o inimigo quer nos pegar, quer nos impedir desse projeto de Deus para as nossas vidas, o Senhor vem e faz o que ele fez com o Rodrigo, ouvindo a oração do Rodrigo, naquele momento, impedindo a ele de passar coisas piores, apesar dele ter visto ali, ter passado pela sombra da morte, como a Márcia também. Gente, isso é tremendo. Isso é só para você saber que existe um Deus que cuida de nós, está olhando por nós, ele não vai nos perder. Amém, queridos? Amém. Amém. Mais alguma coisa para a gente finalizar? Eu queria fechar. Rodrigo, eu te cortei? Desculpa. Não, fique à vontade. Só para fechar, porque, gente, é outra, por isso que eu estou dizendo para vocês, é o Manual da Vida. Outra passagem bíblica que confirma o que eu vivi. Em Provérbios 14:30, fala assim, Provérbios 4:23. 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a vida. Eu quase morri. Assim como o Rodrigo também, a gente quase foi antes da hora. Mas porque a gente tem que guardar o nosso coração? Ou é trabalhando 7 dias por semana, 14 horas por dia, ou alimentando os venenos no coração, se a gente não cuidar, a gente perde a nossa vida. Mas a gente tem um Deus maravilhoso que ele nos criou, então ele sabe se a gente ainda pode dar fruto ou não. E a gente está aqui, né, Rodrigo, dando fruto. Exato. Não, exatamente isso. Olha, eu queria agradecer a Márcia e dar os parabéns para a Márcia por toda a superação, né? Não só agradecer pelas palavras, né? Agradecer pelo testemunho, mas dar os parabéns, porque muita gente tem a fé pequena, muita gente não acredita na recuperação, na superação. Eu venho do esporte, eu tenho grandes amigos que são atletas olímpicos, e eu tenho um amigo, quando eles param para dar uma palestra, estilo Márcia, tá? Mostram para a gente que existe, sim, o poder sobrenatural, um poder que vai além da nossa força física e mental, inclusive, e que a gente consegue, sim, ter resultados que a gente jamais imaginaria, e o senso comum também. E, assim, eu vou dar 2 exemplos aqui. O Robson Caetano, que veio das favelas do Rio de Janeiro, é meu amigo e irmão. A história dele é maravilhosa, recomendo que todos assistam. Outro, Clodoaldo Silva, que é o atleta paralímpico, também meu irmão. Eu costumo dizer que eu vou ganhando irmãos, eu vou reconhecendo irmãos, né? Então, o Clodoaldo, com paralisia infantil, 14 medalhas paralímpicas. Uau. Então, são pessoas que, realmente, quando passam pela vida da gente não pode deixar só passar. A gente tem que agarrar e seguir com a amizade, com a irmandade. E eu dou esses 2 exemplos que são muito... assim, apesar de ser do esporte, né, tem tudo a ver com isso que a Márcia falou. É a superação e acreditar num Deus maior. E 2 coisas que a Márcia falou aqui que eu não podia deixar de repetir para que vocês fixem na cabeça de vocês: Deus no centro, sempre Deus no centro das ações, dos seus pensamentos, das suas decisões, e amar a Deus sobre todas as coisas. Amém. E o próximo como a ti mesmo, né? São os 2 primeiros e principais mandamentos. Sabe o que eu costumo dizer, Márcia?
que se nós levarmos em consideração esses 2 mandamentos, os outros todos vêm em sequência. Vem, né? Automaticamente. Porque assim, e tem um antes, tá? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, e tem algo que eu digo que não é que vem antes, tá? Me perdoem. É que está dentro disso. É que você disse, você tem que se cuidar, o seu eu tem que ser cuidado antes de qualquer coisa, porque ele é o seu templo. Exato. Então, na educação física, a qual eu venho de formação, o lema é mens sana in corpore sano. Né? Então, o lema da educação física, que ninguém sabe, inclusive professores jovens não se tocaram nisso ainda, não é só malhação e músculo e bíceps, é mens sana in corpore sano. Quem não sabe latim, como eu, mente sã em um corpo são. Mas essa frase eu sei e aprendi na faculdade. Então, é maravilhoso. E eu recomendo aqui já, eu acho que finalizo minha participação neste programa, né Josi? Recomendando a vocês um vídeo que eu coloquei lá no meu Instagram, na época que eu estava acamado no hospital e que eu assisti várias vezes. E aquele vídeo chamado Mais Que Vencedores. Eu vou colocar o link, então, do vídeo na descrição aqui, para ficar mais fácil. Perfeito. Mais Que Vencedores. Eu chorei muito assistindo esse vídeo, eu dei risada vendo esse filme. Eu acordei para a vida assistindo este filme. Esse filme é um dos elementos que Deus colocou e que mudou a minha vida. Mais Que Vencedores. E só uma passagem, para eu não fazer um spoiler do filme, não contar toda a história, mas só uma passagem para vocês entenderem quando uma pessoa que estava acamada perguntou para um professor de basquete, um professor de esportes, o que ele era. Só um pequeno pedaço do filme que vocês vão querer assistir o resto. Ele falava, eu sou professor de basquete, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou um pai de família e tal, e tal, e tal. Por último, ele falou, e eu sou cristão. Uau! Aí, este homem que estava quase morrendo, estava acamado, virou para ele, e, em outras palavras, claro, mas pelo que eu me recordo, ele falou, você colocou Deus em último. Último lugar. Então, se você é verdadeiramente cristão, passe a colocar a partir de hoje Deus em primeiro. Amém. Buscar primeiro o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. E depois tudo vai acontecer. É verdade. Então, essa é uma mensagem que eu queria deixar para vocês, e que isso, quando eu assisti no filme, eu sou do esporte, isso mexeu muito comigo. E aquilo bateu na minha cabeça, aquele insight, né? Aquela coisa. Eu falei, gente do céu, esse cara saiu do hospital, sentou no seu carro e começou a chorar, tipo, o que eu estou fazendo da minha vida? Então, não esperem esse momento chegar na vida de vocês, quem está assistindo aqui, tá? Não espere você chegar esse momento de você tomar um choque e depois você sentar no seu carro e falar assim, o que eu estou fazendo da minha vida? Porque muitas vezes é após a perda de uma esposa, de um esposo, de um filho, de uma mãe, de uma pessoa querida. Muitas vezes é após um grande acidente, um grande percalço. Às vezes é após a perda de um business, a perda de um sócio. Às vezes é um problema que, em tese, não tem solução. E depois, em um outro momento, eu vou falar com vocês sobre preocupações. E vocês vão entender que nós não precisamos de grande parte delas na nossa vida. É verdade. É verdade. O Rodrigo vai estar com a gente no próximo episódio, como a Márcia também, e a gente vai falar sobre um tema muito interessante também. Então, você já foi bem abastecido aqui com tudo isso que a gente falou. Nós estamos chegando ao fim desse episódio, crendo que você recebeu muito, muito. Gente, então não engorda, não. Tá? Porque quando a gente recebe muito, a gente come muito, a gente vai engordando, sabe aquelas gordurinhas indesejadas? Não deixe isso acontecer, porque pode prejudicar o teu coração também. Então, compartilha com outros também, tá certo? Amém. E eu vou deixar todas essas coisas aqui, tanto os textos, como também a descrição do Instagram do Rodrigo e da Márcia, desse vídeo também, para que você
tem a oportunidade também de assistir, ser inspirado, ser transformado. Tudo bem? Vamos finalizando, então. Olha, deixa o teu like e comenta aqui o que você achou desse vídeo. Qual foi a parte desse vídeo que mais tocou na sua vida? Conta aqui para nós que nós vamos nos alegrar o nosso coração em ouvir. Um beijo grande no seu coração e fiquem com Deus. Tchau, obrigada. Gratidão a vocês, queridos. Bye, bye. Tchau, tchau, Rodrigo. Gratidão, Márcia, Josi. Um beijo. Beijo a todos. Beijo, tchau.